Como é que é de Então, manhã, senhor? oi? Quantas pessoas tem? Hã? Como é que é de manhã? Quantas pessoas tem Não, não é muito, é uns 11, mais de ou manhã? menos. 11 alunos, mais ou menos. Não tá meio baixo essa, eu não sei o que aconteceu essa semana aí. Vamos ver. Olha só, gente, se continuar baixo eu vou ter que fazer um plano B aí. Mas vamos dar continuidade, vamos estar gravando, né, a aula de treinamento físico do dia 30 de março de 2021, o tópico especial desse dia, né? Eu vou falar um pouquinho sobre biomecânica de saltos, tá? Tá indo mesmo, vai lá, Tati, não te preocupe. Vou falar um pouquinho para você sobre um tópico que tem a ver com uma história minha de um curso de biomecânica que eu fiz há uns 20 anos atrás com o professor Hans Joachim Menzel, um grande pesquisador de biomecânica do esporte, um alemão que veio morar no Brasil há uns 30 anos atrás, mais ou menos, quando se casou, né, com uma brasileira e virou professor da Federal de Minas Gerais, né? Um biomecânico bem importante. E esse cara, naquela época, mostrou como eles faziam as avaliações de saltos verticais no esporte de alto rendimento. E eu vejo agora saindo trabalhos que vão confirmando essas coisas que os caras faziam nos grandes centros de treinamento europeu ali, especialmente ligados ao leste europeu e tal. E eu queria mostrar um pouquinho disso, ligado a essas evidências atuais sobre análise de saltos, que a gente já falou um pouco, contra movimento, o salto agachado, o squat jump, o drop jump, né, o salto em profundidade. Vamos falar um pouquinho disso. Ó. Estão vendo aí meu slide? Não? Estou vendo o YouTube aqui. Tá, deixa eu tirar o YouTube. e boto de novo. Olha só, gente. Achei essa figura na internet da aula desse professor Jacob Goodwin, tá? Que é um biomecânico muito bom, assim, muito pedagógico, e eu não consegui nem de perto, há anos que eu faço essas figuras e não sai nem perto disso que ele fez. Então, copiei, estou usando, está aqui a autoria dele, mas super interessante. Isso aqui é um salto em contramovimento, tá? Qual é a mensagem que eu dou primeiro também, inicial, tá? Além dessa coisa do alemão, que eu acho legal, assim, da gente contar um pouquinho de história, é importante saber que, no meu ponto de vista, tem muito pesquisador da ciência do esporte que usa análise de saltos, quando tem plataforma de força, eu digo assim que é usando pouquíssimo do potencial que esse equipamento te dá, né, da plataforma de força. Tá? Usando o raciocínio que se usa com tapete de saltos, onde só te dá o tempo de voo e tu só consegue estimar uma potência e uma altura de salto. Tá? Mas quando tu tem a plataforma de força, tu consegue ter alguns dados mecanísticos para entender por que teu aluno pode melhorar o salto ou não. Tá? E eu vejo que é relegado isso aí. Eu digo que é o exemplo do serrote. Os caras usam 2 centímetros do serrote, mas o serrote é grande, daria para usar todo o serrote, tá? E não se usa. Então, a ideia é mostrar um pouquinho do potencial dessas curvas. Tá? Então, vamos lá. Aqui está a curva de força de reação do solo ao longo do tempo durante o gesto do contramovimento, que é a pessoa parte da posição em pé, né? Aí ele faz a flexão rápida, estende rápido e salta, né, verticalmente, o máximo possível. E aqui é a aterrissagem, a fase da aterrissagem e estabilização. Tá? Quando ele volta à posição em equilíbrio de novo. Tá? Quais são os dados de força vertical, força de reação do solo vertical, que são interessantes? Vejam aqui, gente. Aqui é a fase anterior ao salto. A pessoa está em pé na plataforma, a força é igual à força-peso. É como se a gente subisse na balança lá. Eu peso 100 kg, dá 100 vezes 9,81. 1.000 newtons, mais ou menos. Tá? E aqui começa o gesto. Aqui começa um erro de análise de muita gente que avalia salto. Tá? Essa fase amarelo, que eles chamam de excêntrica, ou fase de frenagem. E não é verdade. A fase de frenagem é aqui para frente. Tá? Essa fase aqui é de descarrego de peso, tá? Essa fase é quando a gente diminui as curvas de força em relação à força-peso, que é exatamente isso, a gente vai para baixo rápido, tá? E aí tem uma inércia atuando e a nossa força de reação solo diminui, é isso que acontece. E chega até próximo de zero, se bem feito, tá? Tu faz uma ação rápida, é como se tu tivesse uma mini queda livre, tá? No início dessa fase de ir para baixo, nesse contramovimento. Tá? Isso não é excêntrica. Os músculos estão muito longe nessa fase de fazer qualquer ação excêntrica e gerar trabalho negativo. Nada disso. A força excêntrica só vai acontecer quando essa força-peso voltar a ser igual da força de reação à força-peso aqui.
a força de reação do solo, né, vertical, ser igual à força-peso. Quando passa dessa linha, aqui eu tenho a fase efetiva, tá, Henrique? Até isso aqui o Henrique vai entender mais, que é o que a gente estuda lá com a parte de corrida e tal, né? E aí começa a excêntrica, aqui sim, e meu corpo está baixando. Durante todo esse trajeto amarelo e vermelho, meu corpo está baixando, baixando, baixando até o máximo de flexão. No máximo de flexão, aí eu começo a me jogar para cima. Aí eu tenho uma concêntrica, meus músculos extensores do joelho, do quadril, começam a encurtar. Aí eu tenho a fase propulsiva, a fase verde. Vejam que o tempo de frenagem é um pouco menor do que o tempo de propulsão. Tá? E depois eu tenho aqui a retirada do pé do solo, fase de voo. Né? Aí eu estou em voo e aqui a aterrissagem. Mas vamos voltar aqui, nessa análise aqui. O que acontece? Os alemães, quando eu tive lá o curso, eles já diziam que quando eu tenho essas áreas vermelha e verde mais próximas, iguais, mais simétricas, eu tenho um melhor uso de energia elástica. Qual é o significado disso? É algo que o Cavanha diz já há algum tempo, né? Que quando eu tenho essas simetrias é porque os tendões estão funcionando, estão deformando mais do que músculos, tá? No ciclo alongamento-encurtamento. É uma sinalização disso e dá melhores resultados. Caras de nível internacional que fazem contramovimento tendem a ser mais simétricos nessas duas fases, tá? Quando é assimétrico, como esse aqui que a gente está fazendo, que é provavelmente de um cara que não é atleta, tá? É um sinal de que as unidades músculo-tendão estão alongando e encurtando muito mais nas componentes musculares do que tendão. Então, não são tão elásticos, tá? E o resultado não vai ser tão bom. Então, isso é um fator. Outro fator importante de análise dessa curva, que muitas vezes é desconsiderado, negligenciado, é as curvas de aterrissagem. Olha a curva de força de reação do solo, gente, quando toca o pé no solo. É um pico muito alto, muito intenso. Olha, a inclinação da curva é muito intensa. Isso aqui é uma carga muito alta. E aí eu mostro para vocês uma meta-análise de um ano atrás que faz um resumo disso. Quais são os fatores ligados a essa fase aqui, biomecânicos de aterrissagem? Então, imaginem jogadores de vôlei que fazem seus saltos de bloqueio, de ataque, e tem que aterrissar no solo e sofrer todas essas cargas altas, né? Quais são os fatores biomecânicos que mais geram lesão, que a gente tem que cuidar na prática nossa, quando a gente analisa o nosso aluno fazendo aterrissagem, fazendo essa volta ali do corpo no solo? Duas coisas, gente, que é muito simples. Uma delas é que um fator de risco é tu fletir pouco o teu joelho e quadril. É tu cair muito em pé, tá? Sem fletir muito, tá? Isso vai aumentar o pico de impacto e vai ser um risco de lesão. E outro fator de risco, gente, é ligado aos movimentos nos planos não sagitais, que é o plano transverso e o plano frontal coronal. Quando tu tens rotações internas do teu joelho ou posição da tua cintura escapular ou pélvica que oscilam demais nesse sentido ou nesse sentido, tá? Isso se analisa por cinemática, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? De como a gente visualiza isso, e não precisa nem das forças de reação do solo. Sabendo desse dado, é só eu analisar a cinemática mesmo, ou olhar para o jogador. Às vezes a gente consegue perceber algumas coisas. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, senão a gente bota de novo. Deixa eu ver. Eu já carreguei um monte de coisa. Aqui. Estão vendo esse YouTube? Só tá a Rafa agora para me ajudar e o Henrique aí. Então? Não? Tá. Não, eu só estou vendo slide. Tá, deixa eu voltar aqui. Compartilhando de novo. Olhem só, gente. Agora deve estar aparecendo o vídeo, né? Olha, isso aqui é em câmera lenta, vai aparecer a força de reação do solo junto com o gesto. O cara está em pé, vejam, ele pesa ali uns 90 quilogramas, que vezes a aceleração gravitacional dá perto lá dos 1000 newtons. E aí ele começa o gesto, veja a fase que baixa, retirada de peso, descarrego de peso, e ele está descendo ainda, a força passa, e quando pega a linha aqui, isso aqui é fase excêntrica, tudo fase excêntrica, até o instante em que ele está mais baixo. Agora eu deixei ele um pouquinho para cima, né? Seria por aqui, um pouquinho para trás. É o ponto mais baixo aqui, onde a flexão do joelho é maior. A partir daqui em diante, é fase propulsiva.
acima dessa linha, toda essa areazinha aqui é excêntrica. Os músculos fazem excêntrica até esse instante aqui, até esse instante. Depois, o que vier aqui vai ser concêntrica, vai ser propulsiva. Eu vou me jogar para cima agora. Ó. Agora ele vai indo para cima. Ó. Ele está usando o braço também, é um outro fator de coordenação aí que a gente tem que cuidar. Ó, e aí está o voo. Veja, a força é 0, ele está em fase de voo. E vejam que daqui a pouco vai vir agora eu vou acelerar um pouco. Ó, aterrissagem. E eu vou analisar fatores, se a curva está muito alta ou não, se ele vai fletir ou não. Vejam, ele fletiu, intermediário, tá, gente? Poderia ser um pouco mais até, para diminuir esse pico. Olha que alto que está nesse caso. Tá? Então, uma dica é um trabalho proprioceptivo de coordenação que façam com que ele trabalhe com aterrissagens mais fletidas, digamos assim. Tá? Esse é um trabalho técnico que se faz, que é difícil, porque o atleta ele tem que trazer isso para o padrão motor dele, porque na hora do ataque ele não pensa em como vai aterrissar, é difícil. Então, tem que ser um trabalhinho mais de longo prazo para que ele mude o padrão motor, digamos. Tá? E isso se dá através de treinos de feedback mesmo, fazer ele olhar para o salto, fazer trabalho proprioceptivo para ele perceber que essa carga mecânica é alta e o sistema se ajuste, né? Está carregando outra coisa que não deveria. Tá. Paramos aqui, voltamos para a aula. Então, aqui aparecem alguns problemas de técnica de salto que a gente pode analisar, que dão informação muito rica sobre como melhorar o desempenho de saltos. Tá? Claro, quem não tem a plataforma é mais difícil, mas tem algumas informações que são interessantes. Tá? Uma delas, uma dica prática de treino de salto, tá? É não pedir simplesmente que o aluno faça força para baixo, tá? Porque o salto em contramovimento é isso aqui, né? É essa posição aqui, e aí é solicitado. Ele tem que fazer a flexão rápida e saltar. Né? Isso aqui é o contramovimento. Muitas vezes se pede para fazer força para baixo. Faz força para baixo muito rápido, porque tu tem que ser reativo. Eu brinco que muitas vezes o triatleta é muito descoordenado, já vi alguns fazendo, né? E aí o que eles fazem algumas vezes? Ou caras que têm pouca coordenação de salto, tá? Eles vão fazer esse padrão de salto aqui, ó. Ao invés de fazer, isso aqui é o certo, ó. Isso aqui é o certo, eles fazem isso aqui, ó. Uma coisa bem ridícula, né? Mais ou menos isso. Vocês acham que não, mas vamos ver que vai ter gente que vai fazer isso. Então, e aí tu fica pensando, como é que tu consegue saltar para baixo? Diz pro cara assim, tu conseguiu, o teu salto foi menos 5 centímetros. Tu fez um milagre da mecânica clássica aqui, né? E aí, gente, é o que acontece quando tu bota triatleta para fazer exercícios que precisam de um pouquinho de coordenação. Brincadeira, não é com todo mundo, mas muitas vezes aparece. O que se faz aí nesses casos, tá? Tem gente que tem de manhã, o Ramiro falou dos atletas de lutas, por exemplo, que tem alguns que têm padrões pouco estabelecidos, motores básicos de salto. Então vão fazer o salto, eles não conseguem, eles fazem coisa parecida com essa, assim, ou não tem coordenação mesmo de contramovimento. Uma dica é o trabalho proprioceptivo, tá? Então trabalhos onde tu tem mudanças de terreno rápido, que tu instigue teu sistema de controle, né, proprioceptivo a trabalhar em condições diferentes. Tá? Por exemplo, é um caso que aí não se aplica tanto a saltos, mas para a corrida funciona, para o tipo de pisada, para ele melhorar a propriocepção, essa moda que está tendo agora, que de manhã me disseram que tem até esteira em Porto Alegre, não sabia, eu vi na Itália, num evento, que é a esteira curva. Né? Tem esse negócio aí da esteira curva, é uma esteira inclinada, assim, o cara corre, e o que acontece? A cada passo, se tu for um pouco mais para frente, para trás, tu pega a esteira numa certa inclinação, teu corpo nunca trabalha, teu pé nunca trabalha na mesma posição, né? Tu vai variando um pouquinho, e varia bastante a inclinação. E esse é um trabalho onde tu vai, como é que se diz? Tu vai sobrecarregar o teu sistema proprioceptivo, porque ele vai ter que estar se adaptando sempre a uma condição que ele não estava esperando, que não é a mesma do passo anterior. Tá? E essa é a dica do treino proprioceptivo, por isso que a gente vai para a caixa de areia, com grama, alterando, com movimentos rápidos, né? Exatamente para isso, para
melhorar esse controle proprioceptivo. Isso ajuda muitas vezes. Aliado a isso, um treininho de coordenação de saltos com feedback visual. É uma dica boa que eu dou. Deve ter várias outras, tá? Porque não é a minha área principal assim de estudo, eu não estou dando todo... Mas são dicas que eu sei que ao longo dos anos funcionaram aí com as minhas experiências. Então, o que é o feedback visual? É coisa bem simples, é fazer o cara saltar e fazendo gravação, olhando para a câmera, às vezes, e aí gravando e mostrando para ele, olha o que tu está fazendo, olha o que tu deveria fazer, e aí dá alguma dica pedagógica. Uma delas é começar fazendo um pouco mais lento, para ele ir percebendo. Por exemplo, esse padrão que eu fiz é muito grosseiro, mas não é tão raro. Tá? Então, quando aparece essa coisa infeliz, mostra o vídeo, porque o cara começa, não posso, tem gente que não percebe, tem gente que acha que está saltando, tá, gente, na minha experiência. Então, tu bota o vídeo, faz ele ver e manda ele fazer um pouco mais lento. Uma dica. Outra é fazer a fundo, a gente chama, que é o salto in-depth, né? O salto, ele faz uma flexão mais exagerada, isso vai obrigar ele a trabalhar com a coordenação intersegmentar mais correta. Não é o melhor ainda, porque ele fica lento, mas ajuda na coordenação intersegmentar. E devagarinho tu vai tornando mais rápido esse movimento, com repetições, para o sistema de controle intersegmentar e se adaptando para esse padrão, que para ele é um pouco estranho, né? Mas esse padrão correto, né? E se sentir sempre com o apoio do pé no chão. Essa é outra dica também. Esses caras, quando saltam desse jeito, é muito estranho. O cara está mais interessado em se fletir todos, dobrar que nem uma sanfona, do que empurrar o corpo contra o solo, entendeu? Então, tem que... A dica, até isso, a fase inicial não tem que fazer força externa muito grande, ele tem que deixar cair rapidamente, porque ali só tem força gravitacional. Aí tem caras que inventam a mecânica clássica nova, assim, porque tu não tem chiclete no pé para te puxar mesmo e fazer uma força muscular muito forte. O que tu faz é a força gravitacional te atuando. Então, tu tem que ter uma coordenação para que tu tenha um movimento rápido e te faça essa ação gravitacional atuar o mais próximo possível do total, né? Que fosse uma queda livre, mas sem tirar o pé do chão, para não fazer aquele rebote ali que eles fazem, né? Então, isso aí é um trabalhinho coordenativo. E a dica final, claro que isso já foi estudado, é, no final das contas, ser reativo, tá? Então, quando o cara já tem um padrão de controle, o salto é feito desse jeito, ó. Quando o cara tem um padrão de controle, para se aprender, a gente faz ele um pouco mais lento, que seria desse jeito aqui, ó. Vejam que eu meio que dou quase uma parada lá embaixo, né? A dica, se o cara tem uma boa coordenação, é ele ser muito rápido naquela mudança de direção, né? Naquele gesto mais lá embaixo, né? Que é isso aqui, ó. Eu quase que dei o rebote, mas não dei. Isso aqui. Aí, geralmente, tu ganha 5 centímetros, porque tu é um pouco mais rápido do que o padrão anterior. Tá? Então, esse é o passo seguinte de coordenativo, assim, para saltos, que vai dar vantagem, vai dar resultados até agudo, né? Se tu treinar um pouquinho com o cara, esse reativo, e ele conseguir manter o controle, ele ganha alguns centímetros. Tá? Então, era mais ou menos essas dicas aí que eu queria dividir com vocês, gente. Alguma dúvida? Um comentário? Eu sou o Henrique falando. Aproveitar para aprender um pouquinho ali. Ali no slide 56, ali no gráfico de força de reação do solo, quando tu fala de propulsive phase, né? Braking phase ali. Sim. Esse entendimento de otimização de tendão ali, quando os dois são similares, simétricos, ele também pode ser extrapolado para corrida, caminhada ou específico em salto? Sim, sim, sim. Exatamente. Exatamente. No modelo elástico, o tempo de frenagem, vermelho aqui, quando é assimétrico desse jeito que está, acontece em velocidades baixas, até 13 km por hora, onde o modelo elástico não está tão otimizado, né? A partir de 13, isso vai variar um pouquinho individualmente, mas a partir de 13, 15 km por hora, tu vai ser mais elástico e esses tempos se tornam simétricos. E isso indica indiretamente que tu usa prioritariamente mais tendão do que músculos, de forma conjunta, dos músculos propulsores, né? É uma adaptação que a gente avalia a partir desse resultado integrativo. Tá? Isso aqui tem a ver com as eficiências musculares, lei de Hill, tá?
Quando eu tenho músculo que está atuando no alongamento e encurtamento, a melhor ciclo alongamento e encurtamento acontece nesse padrão, com a frenagem mais rápida do que a propulsão. Então, isso é um indicativo de que teu sistema neuromuscular está usando mais músculos do que tendão para aquela tarefa. Quando se torna simétrico, 50% de tempo aqui, de área, é um indicativo de que tendão estão participando mais. Isso é bom, porque eu sou mais elástico, né? Eu tenho uma mola que é bem melhor, assim, do ponto de vista elástico, né? Isso aí. Isso tem, sim, correspondência com a corrida, isso que é interessante. E tem a ver com essa fase superior, que é da corrida, é interessante, a fase, a gente chama efetiva da força de reação do solo, acima da força-peso, né? Isso aqui é determinante para o modelo elástico, modelo massa-mola. Dúvidas, gente? Obrigado. Valeu, cara. Tranquilo? Então tá, encerramos a gravação por hoje.